Senhoras e senhores, muito bom dia. Este é o segundo dia da 30ª edição do Encontro Nacional de Comércio Exterior, ENAEX 2011, o mais tradicional evento de comércio exterior do Brasil, que se constitui no principal fórum de diálogo entre os diferentes segmentos empresariais e autoridades do governo, na busca de soluções para os problemas enfrentados pelos exportadores e importadores de mercadorias e serviços, bem como pelos diversos agentes e operadores que atuam na cadeia de negócios do comércio internacional. O ENAEX é realizado pela Associação de Comércio Exterior do Brasil, AEB, uma entidade privada sem fins lucrativos, que há 40 anos congrega e representa o segmento empresarial de comércio exterior do país. O ENAEX 2011 conta com o patrocínio das seguintes empresas e instituições: Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos, Apex Brasil, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES, Aduaneiras, Banco do Brasil, Multiterminais Logística Integrada, Construtora ARG, Construtora Odebrecht, Construtora Andrade Gutierrez, Queiroz Galvão Construção, Construtora Camargo Correia, Construtora OAS, Infraero Cargo, Vale SA, Correios, Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, Confederação Nacional da Indústria, CNI, Banco Itaú, Petrobras, Embraer, Rumo Logística, Caixa Econômica Federal, Login, Logística Integrada, Sindicato dos Importadores e Exportadores do Estado do Espírito Santo, Sindiex, Wilson Sons, Guedes Bernardo Imamura e Associados, Consultoria Internacional, Gerdau Marco Polo, Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro, Firjan, e Sindicato Nacional das Empresas de Navegação Marítima, Sindarma. O ENAEX 2011, senhoras e senhores, também conta com o apoio de divulgação dos seguintes veículos de mídia: Jornal Valor Econômico, Rádios Bandeirantes e Band News, NN, a Revista do Petróleo, Revista Intermarket, Cargo News, Revista Portos e Navios, Guia Marítimo e Revista Trade Summit. O ENAEX 2011 conta ainda com o apoio institucional da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Turismos e Serviços, CNC, Pier Mauá, Fundação Centro de Estudos do Comércio Exterior, FUNSEX, Ministério das Relações Exteriores e Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior. Bem, antes de dar início às apresentações, nós chamamos a atenção dos presentes para as demais áreas do evento. O espaço de promoção de negócios, onde estarão acontecendo encontros com especialistas de comércio exterior, na área central da exposição de serviços de comércio exterior, composta por estandes de empresas e instituições, onde são expostos produtos, serviços e técnicas de apoio ao comércio exterior. Na área externa, nós temos uma varanda e também a área de alimentação com restaurantes e quiosques. Gostaríamos de solicitar a todos os participantes do ENAEX que preencham o formulário com a pesquisa de opinião e entreguem no credenciamento, onde na parte da tarde estarão disponíveis os certificados de participação. Lembramos que hoje, às 5 da tarde, na mesa de encerramento, nós contaremos com a presença do excelentíssimo senhor ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Fernando Pimentel. Vamos, sem mais delongas, iniciar o painel 5, Sistema de Transportes e Logística de Comércio Exterior, Gargalos e Soluções. Para presidir a mesa do painel 5, nós convidamos o senhor José Manuel Cortinhas Lopes, que é assessor especial da Câmara de Comércio Exterior. Vamos aplaudi-lo, por favor. Convidamos a compor a mesa o senhor Mário Lima Júnior, secretário executivo da Secretaria de Portos. O senhor Bernardo Figueiredo, diretor-geral da ANTT. O senhor Fernando Fialho, diretor-geral da ANTAC. O senhor Rodrigo Vilaça, presidente executivo da ANTF. Eu passo então a palavra ao mediador da mesa,
o senhor José Manuel Cortinhas Lopes. Por favor. Bom dia a todos. Com enorme satisfação e honra que eu estou aqui substituindo o secretário executivo da Câmara de Comércio Exterior para conduzir esse painel de logística. E ontem já foi muito comentado a respeito, mas nunca custa ressaltar o impacto dessa atividade na competitividade, já que o mote do evento é competitividade. Nós estamos falando da área que transforma vantagens comparativas em vantagens competitivas, ou seja, o segmento produtivo não adianta ter condições de venda onde ele está alocado, e sim o produto tem que ser colocado à disposição do consumidor final, no ambiente onde ele estiver na melhor condição, ou seja, isso é que efetivamente é a vantagem competitiva. E falando de um país em que tem um predomínio relevante do agronegócio, da mineração, ou seja, setores em que a logística tem um peso relevante sobre o comércio exterior, sobre o preço final do produto, e também, se quisermos falar sobre área de maior valor agregado, nós temos uma competição cada vez maior que reduz as margens de lucro, ou seja, cada centavinho na competição internacional é importantíssimo e a logística contribui para isso. Nós vamos começar as apresentações aqui com a palavra o secretário executivo da Secretaria Especial de Portos, o doutor Mário Lima Júnior, e ele vai nos falar de um segmento com peso extremamente relevante. Estamos conversando aqui agora sobre uma área por onde escoa 79% do valor transacionado pelo Brasil no mercado internacional, onde escoa 96% da tonelagem do nosso comércio. E se estivermos falando de exportação, estamos indo mais além ainda, 98% do peso passa pelos nossos portos brasileiros. E eu acredito que ele vai agregar bastante aqui, falando sobre a política portuária e algumas ações empreendidas pela área dele, como na parte infraestrutural, o trabalho com a dragagem, e quando nós falamos da parte operacional, sistemas inteligentes como o Porto Sem Papel e a própria carga inteligente. Por gentileza, doutor. Eu posso ir para lá? Pode ficar à vontade. Meus senhores, minhas senhoras, bom dia. É uma satisfação grande, em nome do ministro Leônidas Cristino, de estar presente a esse evento, nessa manhã bonita dessa cidade maravilhosa. Os meus cumprimentos ao anfitrião maior dessa casa, o presidente da Companhia Doca do Rio de Janeiro, o Dr. Jorge Mello, aqui presente, e aos administradores do Pia Mauá, pela qualidade de serviço que estão oferecendo à comunidade internacional dos navios que aportam aqui nesse Pia, e que muito bem conduz também, além dessa parte de conexão internacional turística, muito importante para o Brasil, também a realização de eventos como esse, com essa qualidade de instalações que nós estamos vendo nessa manhã aqui no Rio de Janeiro. Meus cumprimentos aos participantes aqui da mesa, do senhor José Manuel Cortinhas Lopes, que está presidindo esse painel, ao Dr. Bernardo Figueiredo, diretor-geral da Agência Nacional de Transportes Terrestres, ao Dr. Fernando Fialho, colega e amigo, companheiro de muitas discussões em busca da regulamentação e estabelecimento político para o sistema portuário nacional. O Dr. Fernando Fialho é um dos ícones nacionais da história portuária brasileira. O Dr. Rodrigo Vilaça, presidente executivo da NTF, também os nossos cumprimentos nessa manhã aqui no Porto do Rio. A realização desse 30º ENAEX, quando falo 30º ENAEX, são 30 oportunidades de discussão de um tema fundamental para o Estado brasileiro, que é a questão das exportações. É um tema há muito tempo buscado, discutido, desenvolvimento. Importante nesse momento a integração, como nós vemos aqui pelos patrocinadores, entre os órgãos públicos do Brasil e as classes empresariais envolvidas nesse esforço de exportação nacional. A diversidade também desse 30º ENAEX, de temas aqui abordados, por certo, agregarão a todos aqui presentes novas informações, nova visão de oportunidades importantíssimas nesse momento para o nosso país. Agora eu pedi auxílio aqui do pessoal, que tem umas 10 transparênciazinhas. É só apertar aqui, não é isso? Instrução aqui. Está ali, aqui, já está passando lá. Perfeito. Passa aqui, né? Perfeito. Então, o tema em que nós
nós estamos hoje aqui presentes se refere ao item gargalos e soluções no sistema de transporte e logística de comércio exterior. Tema esse já muitas vezes repetido ao longo dos anos, não digo nesse evento, mas é um tema importantíssimo e presente sempre que se fala nessa questão de exportações. Nós temos aqui a Secretaria de Portos da Presidência da República gerindo diretamente 34 portos nacionais. Inicialmente tem uma questão de situação da Secretaria de Portos, eu sei que muitos já sabem, mas a questão da organização do sistema portuário nacional a nível de governo, ela se dá com a Secretaria de Portos. Nós temos aqui abaixo a questão das autoridades portuárias, as concessões, autorizações e permissões, e aqui o auxílio fundamental e bastante representativo, e nesse o doutor Fernando Fialho falará logo mais a seguir sobre a questão da Agência Nacional de Transporte e Rodoviárias, que nos controla, nos regulamenta, nos orienta e nos disciplina no estímulo, à divulgação e à promoção de políticas públicas do setor portuário. Essa é uma disposição também dos 34 portos, gerido diretamente pela Secretaria de Portos da Presidência da República, nas formas diversas, em que nós temos aqui um leque. Esse disco que está aí é um disco um tanto complicado de entender, mas isso aí existem várias formas dessas apresentações, que nós temos as delegações, temos as concessões, temos as companhias docas, tem também as delegações para estados e municípios, enfim, existe uma forma diversificada que aparentemente complexa, mas é o resultado de toda essa evolução do processo de consolidação jurídica dessas formas de exploração portuária no Brasil. Mas vamos à questão objetiva do tema, que são os gargalos e soluções. Na questão de acessos terrestres aos portos brasileiros, nós temos a solução, projeto de cadeia logística inteligente. Isso aqui é um investimento que se está realizando no sentido de criar condições de programação de cargas que se destinam aos portos, uma forma de um planejamento de pré-agendamento, de pré-agendamento eletrônico, para que se possa programar e ordenar a entrada de cargas nos diversos portos brasileiros. Isso é um processo em que a gente busca dar maior otimização às nossas estradas, às nossas instalações de acesso, para que nós tenhamos uma entrada mais disciplinada no acesso aos portos brasileiros. Os acessos marítimos também já são os navios, e como as cargas estão vindo, nós temos aí um projeto chamado VTMS, que é um sistema de gerenciamento de tráfego de embarcações, uma descompressão fiscal com reporto e dragagens de aprofundamento dos canais de acesso, bacia de veloção e berço de dragação. Isso aí, então, são questão de encaminhamento de acesso marítimo aos portos brasileiros, em que nós vemos a parte do VTMS, que significa o monitoramento eletrônico da chegada desses navios em porto. É um monitoramento que vem desde a aproximação do navio, ainda em águas internacionais, até a chegada do porto, e uma programação de chegada e recebimento desse navio nos portos. Então, esse é um projeto também muito interessante, em comparação também com outros órgãos federais, como Marinha do Brasil, Polícia Federal, Alfândega. Enfim, é um projeto de ajustamento, monitoramento por radar da chegada dos navios nos portos brasileiros. A questão da descompressão fiscal é a questão do reporto. A questão do reporto eu vou falar daqui a pouco sobre o reporto. A questão de um incentivo fiscal para instalações mecânicas nos portos. Eu falo novamente. E a questão de dragagem de aprofundamento, porque também o acesso dos portos brasileiros precisam estar devidamente